letramento digital e os processos educativos aliados com tecnologia. O que é o letramento digital? O letramento digital é a capacidade de utilizar, pesquisar, compartilhar e criar conteúdos usando recursos online. É aprender a ler, escrever e se comunicar corretamente em ambientes digitais. Então, assim, é muito importante para que nós, profissionais da educação, para que a gente tenha cada vez mais intimidade com as tecnologias, com os recursos digitais. Porque já é uma realidade social essa vivência por meio de ambientes digitais. E aí, professor, qual o desafio? O professor agora é um articulador do saber e não mais fornecedor único de conhecimento, é também pesquisador e não mais o repetidor de informações, é o gestor de aprendizagens e não mais um instrutor de regras, consultor que sugere, não mais um chefe autoritário que manda. Então, isso vem reforçar o que nós já falamos, não somente no contexto das tecnologias, mas de modo geral da educação. Né? Então, essa educação, essa tendência educacional que nós estamos vivenciando neste momento, nos remete principalmente ao conceito que a gente fala um pouquinho sempre, né, das metodologias ativas, o aluno como centro do processo. Mas para que o aluno seja o centro do nosso processo de aprendizagem, é muito importante que nós, professores, tenhamos consciência que nosso trabalho agora está baseado nesses pontos aqui, que fogem cada vez mais dos métodos tradicionais de ensino. Então, nesse sentido, quais são os grandes desafios para o trabalho docente? Formação específica e recursos para trabalhar. A formação específica, eu quero dizer para você buscar o conhecimento necessário para você realizar o seu trabalho hoje na escola. Muitas vezes nós estamos falando assim, nossa, agora eu vou trabalhar com computadores, vou precisar inserir cada vez mais tecnologias no meu dia a dia, no recurso com os meus alunos, eu vou procurar o melhor curso de informática que eu vou aprender a montar, desmontar computador, fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes não é isso que você precisa. Você precisa de formação real, formação que vai atender a sua prática, né? Atender a sua realidade. Então, muitas vezes, você vai ter um equipamento só para fazer um rodízio com alunos, para fazer uma orientação. Então, assim, busque formação específica para o que você precisa. Isso tem que ter um olhar sensível também, se você é gestor, né? Então, se você é o gestor da escola, ter um olhar sensível e buscar ministrar treinamentos e formações baseados no que os seus professores precisam para executar as práticas pedagógicas dos dias atuais, tá? Lógico que o conhecimento, quanto mais aprimorado, melhor, mas não tem como aprimorar sem o começo, sem a base. Então, nós falamos aqui, né? Por isso que eu falei lá no começo para vocês, uma reflexão para professores iniciantes. Então, imagina comigo que a tecnologia caiu aí de paraquedas para você e você precisa começar a se inserir cada vez mais. Então, gente, vamos partir da nossa realidade. Trabalhar com e-mail, redes sociais. Então, essas coisas que são consideradas básicas no dia de hoje farão toda a diferença, né? Então, uma escrita adequada para os ambientes digitais. Então, nós temos várias possibilidades de treinamentos, de formações que sejam reais para atender o que eu preciso para trabalhar hoje, tá? E os recursos, né, para trabalhar, planejar e executar. Quais são os recursos para você fazer seu planejamento, para você executar sua prática? Então, buscar o conhecimento em cima do que você precisa de fato para o seu trabalho, tanto para você planejar o seu trabalho, quanto para você executar. Então, estamos falando assim, normalmente, vamos partir do simples, né? Elaborar um planejamento num documento de Word. Então, muitas vezes você tem dificuldade para inserir uma imagem lá no seu planejamento, para fazer uma formatação que fica visivelmente mais bonita. Então, tudo isso, se você tem essa dificuldade nesse quesito básico, começa por aí, né? Então, assim, na própria internet aqui a gente acha tantos tutoriais, tantas coisas simples que podem ajudar muito na nossa prática. E os processos, né, propriamente ditos, os processos educativos aliados à tecnologia.
Promover o engajamento. Então, assim, hoje nós falamos, né, por meio dessa tecnologia toda, por meio dos ambientes digitais, virtuais de aprendizagem, de interação. Então, buscar cada vez mais situações que despertem, né, a curiosidade dos alunos e, claro, o senso de competição, né? Principalmente os alunos um pouco maiores, então dividir por equipes, por times, porque o aluno precisa se sentir parte desse processo, né? Sentir que ele está ali no centro e que você está planejando e executando uma aula em que você coloca ele como, né, o componente aí principal de todo esse processo, que o objetivo alcançado é quando o nosso aluno consegue absorver, consegue atingir os objetivos que a gente planejou. Lembrando que tudo é pelo nosso aluno. Nossas práticas de hoje, embora com toda a tecnologia, com todos os recursos que a gente tem cada dia mais, né, aparece coisas novas aí, o nosso principal foco é o aprendizado do nosso aluno, é o nosso aluno como centro desse processo. E claro, as metodologias ativas, né? Então, as metodologias ativas é o tema do momento, assim, são os principais recursos que nós temos, são os principais direcionamentos para que sejam elaborados práticas, principalmente quando compõem, né, um ensino híbrido, as metodologias ativas. O aluno como centro do processo, fugir do conceito tradicional de ensino, buscar cada vez mais estratégias diferentes. E quando a gente fala em estratégias diferentes, não é a gente sair inventando coisas mirabolantes, não. Muitas vezes é pegar o mesmo processo e dar uma nova roupagem para o processo, né? Vou mostrar ali mais à frente uns exemplos de dinâmicas para vocês, dinâmicas que a gente já usa em sala de aula, que já são comuns no ambiente escolar, mas com adaptações aí para esses recursos de tecnologias. Vamos dar uma olhadinha então nesses exemplos? Lembrando, né, para você que já está em sala de aula, para você que está atuando, para que você faça as adaptações conforme a idade dos seus alunos, seus recursos disponíveis, o seu tempo, o seu conteúdo e qualquer outro item que achar fundamental aí para adaptação nas suas dinâmicas, tá? A dinâmica do autorretrato. Então, na dinâmica do autorretrato, cada aluno vai receber um pedaço de papel e desenhar o seu autorretrato. Lembrando que você pode inserir essa dinâmica conforme o seu conteúdo, conforme a sua disciplina aí que você atua, enfim, é só o exemplo da dinâmica, tá? Sem amarrar ela com alguma disciplina específica. O exemplo é da dinâmica porque vocês que estão assistindo, né, são de diferentes áreas, tá? Então, a ideia é que ao invés do aluno se descrever com palavras, ele faça um desenho. Papel, lápis de cor, até aí ok. Utilizar, aí olha onde entra a tecnologia. Utilizar um aplicativo ou um programa para fazer esse autorretrato. Uma montagem com todos os retratos da sala para postar nas redes sociais. Então, assim, se não conseguir utilizar um aplicativo, se não tiver disponibilidade, dá para fazer o quê? Faz o desenho do autorretrato, tira uma foto, coloca um efeito nessa foto, faz um filtro diferente, sabe? Faz uma customização dessa foto por meio da câmera do celular, que praticamente todos os alunos têm. E a sugestão aqui, ó, que você pode adaptar, né? Então, fazer uma foto do bairro, da casa onde vivem, uma foto da escola, uma foto do seu lugar preferido, uma foto da capa do livro que estão lendo. Nós temos inúmeras possibilidades para registrar isso de forma clássica, de forma tradicional, no sentido de papel e lápis de cor, e combinar esse trabalho postando nas redes sociais. Então, é muito legal, dá super certo. Dinâmica de entrevistas. Então, essa dinâmica aqui pode ser aplicada também em várias disciplinas, em várias modalidades. Então, fazer uma entrevista com algum profissional. Pode ser realizada também com o familiar e a tecnologia entra, né, nessa proposta da dinâmica de entrevista, que ele pode gravar pelo celular também, somente voz, pode fazer um vídeo, pode fazer uma foto, pode redigir uma entrevista, né, alguns dados curiosos sobre a pessoa, sobre a profissão,
para postar nas redes sociais também. Então, a tecnologia, as redes sociais hoje são nossas aliadas. A escola tem que acompanhar as tecnologias, ainda é um desafio muito grande, não é fácil, a gente sabe disso, mas nós precisamos continuar insistindo para que a gente consiga de fato inserir e que o celular, o tablet do nosso aluno seja um apoio, seja uma ferramenta e não um obstáculo, né? Não um inimigo da nossa aprendizagem em sala de aula. Temos que usar isso a nosso favor.